Boa noite. Estamos começando o programa Argumentando, que hoje conta com a presença do Joel Lima, um técnico do IBGE, que vai conversar conosco aqui. Ele é detentor de várias informações importantes e comigo vai estar Josiel Columbre para debater também assuntos relativos a tudo que a gente puder explorar do Joel. A gente volta já já, continue conosco, porque não demora, a gente bate e volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Argumentando, agora sim, conversando com o Joel Lima. Você preste bem atenção, tem dados importantes, dados que você vai tirar suas próprias conclusões, mas dados que estão à disposição de todos. Joel, é um prazer muito grande tê-lo aqui, você que é um homem que conhece muito da nossa, história, conhece muito dos nossos números. É supervisor de disseminação de informação do IBGE do Amapá. Mas a gente tem que ir atrás, senão ele dissemina na gente. Mas vem lá, Joel. Bom, prazer, na verdade, estar aqui mais uma vez na Band. E, na verdade, o IBGE, eu estou nessa função aí há 7 anos e, na verdade, tem sido um aprendizado muito grande para mim como geógrafo. E é um prazer, como amapaense, contribuir de alguma forma. Na verdade, o IBGE contribui muito para o país, né, com essas informações, e a gente tem um prazer muito grande de poder compartilhar essas informações. Nem sempre elas são as melhores que a gente gostaria de estar trazendo, mas eu penso que é importante sim, mesmo essas informações que não são boas, mas elas servem, né, para a gente dar uma sacudida aí e tentar mudar. Servem como balizamento, né, para que as ações privadas, públicas, para que as coisas consigam acontecer de forma mais programada. As informações advindas do IBGE são de vital importância. Pois é, rapaz, e agora nós temos esses novos índices, apesar de ser de 2012, né, que foram liberados agora, analisados agora, com relação a essa, que tem a ver com a qualidade de vida, a qualidade da cidade, a qualidade das pessoas, as qualidades que estão sendo oferecidas para a população. Quer dizer, é uma medição, não é que é porque alguém quer que não quer, estão medindo exatamente o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo nesse índice que vocês levantaram agora? O IBGE divulgou o Indicadores do Desenvolvimento Sustentável, que é uma publicação excelente. Ela reúne dados de várias pesquisas do IBGE e de outras fontes também, Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, questão de queimadas. E nós teve uma certa repercussão essa questão da adequação das moradias. O Amapá ficou em último lugar, com um percentual de domicílios adequados. Vamos fazer um levantamento depois. O que é que o Amapá não está em último lugar, rapaz? Está em penúltimo. Joel, tu que dissemina informação, responde isso pra gente. Por que o Amapá está em primeiro lugar? Vamos lá, o que não está em último? A gente tem alguns indicadores também bons, né? Quais? Diversas áreas. Vamos lá. Entretanto, quando a gente fala na infraestrutura principalmente, de fato, ele não foge do contexto da região, né? Ultimamente, por exemplo, os dados do Pesquisa Mensal de Comércio realmente tem mostrado que nós estamos sempre lá nas últimas posições, porque os últimos 3 meses foram ruins, né, nas vendas. Agora sim, de fato a gente tem alguns dados, por exemplo, nós temos um bom número de alunos na escola, a gente deu o ensino fundamental, aí, né? Deu uma melhorada muito grande. Então, não são todos os indicadores. Salário é bom também, a gente fica ali em 10º lugar. A média da renda não é a pior do país. Não é a pior do país. Por outro lado, a taxa de desocupação foi a 2ª pior. Então não é só o último, tem penúltimo também, né? Pois é, mas agora... Tô brincando. E agora nesse índice que vocês avaliaram, que está dando toda essa repercussão? Em tempo de PPA, em tempo de planejar o Amapá? O Indicador de Desenvolvimento Sustentável pegou os dados da PNAD de 2012, que já haviam sido, na verdade, já eram conhecidos, né? E mostrou que
apenas 19,7% dos domicílios do Estado atenderam simultaneamente aos 4 quesitos, que é questão de adensamento, no máximo 2 pessoas por dormitório, água da rede geral, saneamento básico, no caso esgotamento sanitário ou fossa séptica na casa, e por último a coleta de lixo direta ou indiretamente. Os domicílios que têm esses 4 critérios foram considerados adequados. Menos de 20%. 20%. Quer dizer, em cada 5 habitações, só 4 estão fora do padrão. São considerados inadequados. E uma só adequada. Só uma adequada, exatamente. A cada 5, uma adequada. Será que a minha é adequada? Será que a sua é adequada? Se não adequada, deu? Tá no padrão? A minha atende os 4 critérios. Atendeu. Atendeu os 4 critérios. Não quer dizer que... Porque a adequação é dentro dos 4 critérios. Não quer dizer se é confortável. Essa informação ela foi buscada em 2012. Dentro da PNAD. Vocês já tinham essa informação desde 2012. Ela tinha sido apurada. Ela já foi divulgada em 2013. Nós temos vivido desde 2013 para cá um momento que a crise ela vinha sendo maquiada pelo governo. O governo vinha dando informações desencontradas. Muitas das vezes o IBGE foi acusado de estar segurando informação a nível nacional para privilegiar a gestão governamental. Eu faço esse preâmbulo para te perguntar o seguinte: de 2012 para cá, o Amapá foi o último lugar. Será que não piorou mais ainda? Porque eu vejo que aumentou o índice de desemprego. Se você tem menos recurso financeiro à disposição das pessoas, logicamente que ele começa a priorizar a alimentação. Aí diminui o investimento em limpeza, na retirada de lixo. Há um direcionamento do recurso disponível para o que é vital, que é a alimentação. E você acha que não pode ter havido uma mudança nesse período? Não, primeiro eu gostaria de falar em relação a essas acusações sobre o IBGE, em nenhum momento houve favorecimento do governo federal. A instituição goza de profunda autonomia técnica. De fato, quando ocorreu uma tentativa de parlamentares do PT de alguma forma fazer com que as nossas publicações não retratassem a realidade do país, houve uma reação muito forte dos trabalhadores do IBGE, da sociedade de maneira geral, inclusive com a instituição retornando à direção, voltando atrás, que era a divulgação da PNAD contínua em relação à desocupação. E, de fato, a instituição pretendia assegurar a divulgação não por conta de favorecer ou não governo, até porque os números eram claramente desfavoráveis, mas porque nós tínhamos um número reduzido de pessoas para fazer aqueles estudos que agora já foram inclusive divulgados, né, que era da renda per capita. Da renda per capita. Pois Bom, passada essa polêmica... A outra parte tu vai responder na volta. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. Bem, estamos de volta com o programa Argumentando, que hoje traz aqui um técnico do IBGE, né, até qualificado do IBGE, conversando sobre números importantes. Às vezes a gente diz, a gente não quer, sabe que o político, com raras exceções, ele não quer enfrentar os números. Ele sempre quer imaginar que o número é o número dele, né? E tem essa parte que o José perguntou para você, que é muito importante. Como é que está agora? Então, esses dados do indicador de desenvolvimento sustentável que estão divulgados agora, estamos discutindo, eles são de 2012, nós divulgamos ano passado a PNAD de 2013. Então, hoje, se você quiser calcular, tem como saber essa taxa de adequação, os domicílios que atendam esses 4 critérios. Você tem um nível de extrapolação muito bom, uma equação boa, né? Porque dá quase certo para a população, então dará certo também para esses outros. E essa pesquisa 2013 está disponível. Eu posso analisar isoladamente cada um dos itens, mas seguramente, porque é um indicador, né? O indicador, ele é um número que já é
resultado de um outro número, então é um número secundário, por isso que a publicação demora um pouco. E ela não trata só desse tema. O indicador de desenvolvimento sustentável, inclusive, ele trata, por exemplo, dos bens culturais. Por exemplo, está uma polêmica aí sobre o que é patrimônio imaterial do Amapá. Nós temos, desde 2008, se eu não estou equivocado, a grafia, né, Maracá, que é patrimônio imaterial do Amapá. E no Brasil só tem 4 recursos imateriais culturais reconhecidos: o Ciro de Nazaré, aqui a grafia Maracá, e mais uns outros 2, tem na Bahia e mais um outro que eu não recordo, mas o nosso está nesse grupo aí, que é um trabalho demorado, né, é uma pesquisa para se chegar nesse reconhecimento, padrão, né, do padrão. Né, ele está falando a propósito, José, do questão do Melot, né? Isso, que houve um recuo, né, do parlamentar, eu li hoje. Parlamentar. O que você acha disso? Eu achei que não é, talvez, o âmbito do parlamento. Né? O parlamento talvez não seja o âmbito para se discutir se é ou não bem imaterial, porque há uma pesquisa científica a ser feita, necessária, para se chegar a essa conclusão. De fato, porque quem vai reconhecer não é que o parlamento pode colocar 20 itens lá como bem imaterial e de fato não ser, né? Então eu acho que... Não expressar a vontade da maioria da população, não é isso? Não só expressar a vontade da maioria da população, como também você começar a distribuir aí título que não vai ter validade. Perfeito. Pela academia. Isso é uma banalização. Isso. Que perfeitamente dispensável. Agora me diz com relação a a pesquisa. O que precisa ser feito, então? Porque nós tivemos os 4 pontos, e são 4 pontos cruciais. Todos eles relativos à vida, ao cotidiano das pessoas. É a moradia, é a coleta de lixo, é a coleta de esgoto e é a água. Não é? Então, o que pode fazer, afinal de contas, com esse número? Na qualidade, por exemplo, tu fosse o governador, o que tu farias? Inclusive, é importante ressaltar que desses 4 critérios, 3 são diretamente ligados ao poder público. Então, voltando um pouquinho ao questionamento anterior, se há uma crise, ela necessariamente não é por conta de que a pessoa está com melhor ou pior renda que esses serviços vão piorarem. Na verdade, vai depender do que o poder público está fazendo nesse período. O que ele está fazendo, por exemplo, para ampliar a oferta de água? O que ele está fazendo para ampliar? Quando eu falo de crise, eu estou falando de crise, inclusive política, governamental. Eu não estou falando de uma crise que ela não se originou no meio empresarial para se transformar nessa crise econômica que nós vivemos. Ela é uma crise política, de gestão. Nós vivemos essa crise e nós não podemos fugir disso. Mas eu queria lhe perguntar, eu só quis deixar isso bem claro, eu queria lhe perguntar quanto à questão da coleta de lixo, porque a gente agora, eu critiquei dizendo que eu e Rodolfo dissemos que o Amapá sempre está ficando em último lugar nas pesquisas. Na pesquisa do IBGE, como é que ficou o Amapá quanto à questão da coleta de lixo? O estado são só 16 municípios, né, e as prefeituras assumem essa responsabilidade, e é algo que, de alguma forma, a população assumiu isso como cobrança, né, se demora, se não está ocorrendo. E também o acesso aos domicílios não é tão ruim aqui no estado, de maneira geral. E isso faz com que, no geral, os nossos domicílios estejam bem atendidos. Mais de quase 90% dos domicílios do estado responderam que eles têm coleta de lixo direta ou indiretamente pelo poder público. Então isso é um fator importante, é o mais alto da região norte. O Amapá está em primeiro lugar, então, na região norte, é isso? Exatamente. Região norte. E dos núcleos urbanos, qual que está? Tu tem esse dado aí, qual que está melhor colocado? É São Paulo. Não, eu falo aqui do Amapá. Eu não tenho esse dado em nível estadual, porque a PNAD é municipal, a PNAD é em nível estadual, uma pesquisa só estadual. A gente teria que olhar o censo e realmente... Pois é, olhar o censo, tu não... Santana e Macapá, certamente, né? Serão as que estão melhor atendidas. Tu acha que os núcleos do interior têm mais dificuldade? Por conta de que eles têm muitos domicílios na zona rural. E esses domicílios da zona rural não vai ter essa coleta, né? E aí esse pesa. Por exemplo, Mazagão. A maior parte da população de Mazagão é rural.
E aí ela não vai ter essa coleta de lixo, né? E aí sim, você vai ter, no caso do lixo, provavelmente um número muito alto de pessoas Mas que isso jogam... não faz uma contradição, porque olha lá, se eu quero um meio ambiente saudável, se eu estou no interior, por que só o da cidade não pode jogar o lixo no rio, do interior pode? Não é que pode. Pois é. Eu estou dizendo que não existe. Ah. Eu não estou dizendo que pode ou não pode. Estou dizendo que Porque eles lá têm, é queimado. A maior parte das pessoas queimam. Também a pesquisa... ainda queimam. É necessário que, quando você perguntou o que pode fazer, é necessário pegar esses números e analisar. Ó, o que, por exemplo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem feito, junto com os outros órgãos que atuam no setor rural, para, por exemplo, orientar esse produtor, esse morador da zona rural, qual o destino adequado para o lixo lá. Porque realmente é inviável você dizer, não, eu vou botar uma rota de coleta de lixo em alguém que mora a 20 quilômetros do outro. Mas é necessário João, ter... não há coleta de lixo no município de Mazagão? Não, eu disse que... entender. Eu estou dizendo que nas zonas rurais é pouco provável, não nos aglomerados. Nas sedes municipais. Não, eu estou falando dos povoados, os povoados mais distantes. Seguramente não vai ter uma coleta de lixo sistemática. Eu te asseguro, por exemplo, a Amapá tem, Consuene as tem, sedes as sedes municipais tem. tem. Sim. Eu te asseguro que tem, E eu acho melhor sim. que aqui em Macapá, inclusive. Mas os povoados, eles não têm. O que é difícil para eles lá é o depósito do lixo. Sim, Não é? a gente está falando só da coleta. Da coleta. A pergunta, a pesquisa do IBGE, o dado do IBGE é a coleta. Onde é depositado é um outro problema grave do Amapá, gravíssimo, aliás, né? Que não tem um destino adequado. Não adianta, por exemplo, você separar materiais em casa que depois vai tudo para um só lugar. Pois mas é. em Macapá tem coleta seletiva já, né? Não. Macapá tem. Não. Foi ensaiado, né? Só de brincadeira, não funcionou. A gente volta já, porque nós estamos agora no intervalo. Mas aguarde. Bem, estamos de volta para o último bloco. Agora nós vamos para o fechamento. Nós queremos ser objetivos junto com você. Eu sei que o telespectador está aí e tem uma pergunta que sempre eles fazem com relação ao que é que tu consideras aí dois moradores ou pessoas que têm o mesmo cômodo para dormir ou para morar. Como é isso? Isso é mais difícil aqui. Qual é a relação que tu tens aí? Quantos domicílios tem aqui? Nós destacamos essa morada. E quais são as principais implicações que tem mais de duas pessoas morarem no mesmo cômodo? Nós tivemos um número até acima da média nacional, 69% dos domicílios do Amapá, com até dois moradores por cômodo, por dormitório, na verdade, por dormitório. Quando se tem acima disso, para pesquisa, isso é considerado adensamento excessivo. Então, você tendo duas pessoas num dormitório, 3 pessoas ou mais, né, que é acima de 2, se torna muito mais propício à disseminação de doenças contagiosas, uma gripe mesmo e outras doenças. Não só a questão de doenças, mas também que a qualidade dessa morada ela se torna menos agradável. Independente do tamanho. Independente do tamanho. Essa pesquisa não considerou o ambiente, não tem como. Um quarto grande, um quarto pequeno, um quarto médio, não foi considerado esse aspecto. Não é considerado, é verdade. Quer dizer, quantos dormem? O critério é apenas esse. Naquele cômodo. A pergunta é, quantos cômodos que servem como dormitório tem nessa casa? Primeiro. Aí, digamos, tem 2. Quantos moradores aqui? 6. Então, eu tenho 3 moradores por dormitório, portanto o adensamento é excessivo. A nossa situação então como é mesmo, 60% passou. Atende a esse critério. Quer dizer, para cada 5, 3 casas estão adequadas. 2 não estão adequadas. 2 moradias não estão adequadas. Se você levar em consideração que as moradias aqui ela tem uma média de tamanho metro quadrado maior do que as moradias de São Paulo, então há uma grande diferença no que tu estás colocando também agora também. Faz um peso diferenciado. Porque você vê que os apartamentos hoje no sul do Brasil, eles estão cada dia menores, né? Então tem apartamentos por isso de 45 o critério dos metros.
moradores por cômodo, né? Então eu digo que se tiver 2 moradores num cômodo de 5 metros quadrados é uma coisa. Não é a mesma coisa. E 2 num cômodo de 15 metros é uma outra coisa completamente diferente. Não tem dúvida nenhuma. Agora, o que é que a gente tem que fazer para resolver isso? O que é que tu aconselharia? Você que é um homem que está pesquisando esses assuntos, está mostrando esses números. O que é que você aconselharia, por exemplo, para a equipe do PPA, para essa equipe que está cuidando do nosso futuro? Eu penso que na questão da moradia é importante se dar uma ajustada no plano de habitação, né? Então é importante ver a questão do déficit habitacional, porque isso vai melhorar o adensamento excessivo. Porque o que acontece? Se eu tenho famílias conviventes, seguramente isso vai gerar adensamento excessivo. As demais áreas é saneamento básico, são questões de saneamento básico. Então o plano municipal de saneamento básico, ele é importante. As prefeituras já tiveram o prazo dilatado 3 vezes, né? E principalmente a questão a política nacional de resíduos sólidos, que está atrasado. As prefeituras precisam cumprir esse prazo. É o destino final aí. Eu só tenho notícia de 2 municípios que já entregaram o seu plano municipal, Calçoene e Serra do Navio, de saneamento básico. E precisam terminar, precisam entregar, porque é lá no município que se vai resolver esse problema. Tem o PPA, o governo do estado está trabalhando nessa questão, mas eu acho que se não houver essa integração com o município, dificilmente você vai... Eu estou falando do PPA, que não é o PPA do estado. Inclusive foi uma proposta minha para o PPA, era pegar os PPAs que estão vigindo para os municípios. Todos eles fizeram o PPA em 2012. Ainda tem isso. Né? Todos eles fizeram o PPA em 2012. Devem ter feito. Não fizeram, é obrigatório. É obrigatório. Obrigatório. Essa coisa eles fizeram. Então eles devem estar disponível. Então não custava nada lançar a mão desse material, não é? Para alinhavar, né, junto... É correto. Quando eu digo deve, Rodolfo, porque a gente sabe que tem uma prática do Ctrl-C e Ctrl-V, né? Mas, então, mas no estado não escapa. É uma obrigatoriedade que tem que fazer, como você falou, é obrigado a fazer. Mas eles não estão fazendo isso adequadamente, com a técnica correta. É nisso que eu me refiro. Há uma busca do setor que cuida do futuro desses planejamentos estaduais no IBGE sobre esses números? Quem é mais curioso no IBGE? A Secretaria de Estado do Planejamento, de fato, é inclusive parceira, né, nessas questões. Inclusive, eu tenho 2 turmas de oficina de ferramentas digitais do IBGE para os técnicos que estão no setorial de planejamento da CEPLAN, para eles acompanharem os indicadores. Não adianta só planejar e não verificar o que está ocorrendo, né? Isso. Então, a gente tem essa aproximação muito grande com a Secretaria de Estado de Planejamento. Quem que coordena tudo isso aí? Os municípios. Isso é uma deferência ou faz parte da política pública do IBGE? Não, o IBGE tem a obrigação, né, de apoiar porque para o IBGE só interessa se a informação chegar para a sociedade, né? Exatamente. Se ela estiver disponível, se estiver sendo utilizada. Nós temos ferramentas muito boas, que não são difíceis, mas também não vou dizer que a pessoa que chegar lá no nosso site sozinha vai conseguir todas as informações, até porque senão eu fico desempregado. Né? Pois é. Agora, julho é o mês do cálculo da população. Já está trabalhando 1º de julho vai ser divulgado, na verdade, final de julho será divulgado, né, a estimativa da população. É baseado em cima da projeção, então nós estaremos aí um pouco mais de 750 mil, né, com a população do estado nessa casa aí. 750 mil vão alcançar. Nós estamos 750 mil, vai para os 764, mais ou menos. Quando o Amapá vai ter 1 milhão de habitantes, doutor João? Na projeção, se eu não estou enganado, é 2022. A nossa projeção. Na projeção que eu tenho, que eu fiz, às vezes eu faço comparando com isso, ela daria 2020. 2020, porque está se confirmando. A única coisa que não foi o orçamento. O orçamento tufou e agora parece que ele vai ter uma queda. O orçamento foi inflado aí nos últimos 4 anos, né? Isso é terrível. O governo, ao seu entender, como especialista no assunto, os governos, de um modo geral, eles têm se utilizado da ferramenta do IBGE e transformando esses números que vocês apuram em resultado para a sociedade? Eu penso que seria impossível qualquer governo trabalhar sem esses dados, porque
o IBGE, como sendo o órgão oficial de estatísticas do país, ele é o principal provedor de informações. E sem esse retrato, por mais que a gente diga, estamos vivendo uma crise política e tudo mais, mas se você não olha para esse retrato, você se engana, e se enganar acho que é pior mentira. Pois é, né? doutor, mas efetivamente os governos, eles estão buscando informação. Efetivamente está chegando na sociedade a transformação advinda desses números? Na sua opinião, como especialista? Eu penso que poderia ser mais. Perfeito. Poderia ser mais. Por exemplo, as prefeituras contrataram agora consultorias para fazer os planos municipais de saneamento básico. A empresa ia lá buscar comigo, né? Eu estava dizendo assim, ó, eu disse para o prefeito outro dia, 50% do que você gastou deveria você pagar para o IBGE. Cara, ele só ia lá pegar o dado. Tá certo. Estamos chegando ao final do nosso encontro aqui. Nós queremos agradecer muito para você que esteve conosco aqui. Continue nessa missão, que eu sei que às vezes é espinhosa, a pessoa não gosta às vezes de ouvir, às vezes ele dá uma risadinha assim, chato quando está falando bobagem. Mas é preciso, né? É preciso. Claro. E você que está conosco, continue conosco. Siga a programação da Band, que a gente volta amanhã com um novo programa.